Oi, tudo bom com vocês? Tô filmando da minha cozinha. Tem muita coisa pra fazer e eu não posso perder tempo, não dá pra arrumar tripé, não dá pra fazer nada. Tipo, porque querendo ou não, eu tenho que continuar postando, né? Por isso que vocês estão vendo aqui eu arrumada. Geralmente eu não fico arrumada, eu sempre tô de boné, né? Mas hoje estou arrumada. Qual é o motivo do meu vídeo hoje? Meu vídeo hoje é pra você que tá um pouco perdida nesse mundo caótico que tá agora. Muitas notícias nos jornais, muitas coisas acontecendo. O mundo inteiro tá numa recessão, o Brasil principalmente tá numa recessão. Eu vi uma notícia hoje ou ontem de que o Haddad aumentou, triplicou algum imposto lá, acho que é o IOF, não tenho certeza, depois eu coloco aqui a reportagem. E cada dia que passa a gente tá percebendo que as coisas estão ficando mais caóticas. O Brasil tá numa recessão gigantesca, o mundo tá numa recessão bem grande, se bem que parece que já deu uma estabilizada, mas ainda, né, por conta daquelas taxações, daquela guerra tarifária do Trump. Muita coisa acontecendo. Guerras e rumores de guerra. E aí a gente fica meio assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Os evangélicos estavam certos. Jesus vai voltar. O que eu faço? Bom, pra você que tá com medo do fim do mundo, gente, e agora? O que eu faço? O mundo tá muito caótico, eu não sei no que acreditar, eu não sei o que fazer, né? E então eu vou te dar um passo a passo para você sentar, respirar fundo, centralizar o seu espírito e abrir o seu coração para Jesus. Então, assim, eu não tô dizendo para você pegar um dia, acordar às 5 horas da manhã e começar a ler a Bíblia de capa a capa. Mas eu vou te convidar a sentar no seu sofá, respirar bem fundo umas 3 vezes, se concentrar no que você precisa fazer e fazer uma oração. E você vai falar assim: Deus. Se você é ateu, você vai falar: Deus, se você existe mesmo, se revela para mim. Se não me engano, foi Einstein que disse uma frase muito importante, impactante, né? Muito conhecida no mundo, que é: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Então, assim, a sua vida não é um acaso. Se você tá vendo esse vídeo, não é por um acaso. Você não, vamos supor, bate o carro por um acaso. Se você é filho de Deus e se você vai conhecer o Senhor em algum momento da sua vida, nada da sua vida que acontece na sua vida é por acaso. Nada. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração e a convidar a Deus, a Jesus, para se revelar na sua vida, para você conhecer a Deus, para você saber quem Ele é, e Ele vai se revelar para você. Então é isso, eu te convido a conversar com Deus, sentar, raciocinar, pensar um pouco, respirar fundo e falar: Deus, se o Senhor existe mesmo, permita que eu te conheça. E, bom, todo mundo tem uma Bíblia em casa. É impossível você não ter uma Bíblia. E aí eu vou te convidar a ler Gênesis, né? Que é o início da Bíblia, é o início de tudo. Eu acredito piamente naquilo que está escrito ali. Nada é interpretativo. Nossa, nem sei se existe essa palavra. É tudo literal. Ali Deus criou o mundo e o universo. E aí, tem uma passagem na Bíblia também que acho que é Isaías 40 ou 38, e Jó, onde Jó tá falando com Deus, né? Tá
justificando, tá se justificando e tá perguntando pra Deus por quê? Por que que tá acontecendo tudo isso comigo? Acho que vocês não conhecem a passagem, o livro de Jó, mas depois eu posso colocar nesse vídeo um resumo da história de Jó. E aí Jó tá lá falando com Deus, falando: poxa, Deus, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia coisas boas, eu era justo perante o Senhor e tal. E Jesus não, Deus fala com ele. E aí Deus fala com ele e é muito engraçado, tipo assim, é muito interessante, não é engraçado. É interessante o diálogo que Deus tem com Jó. Que ele fala: Jó, aonde você tava quando eu fiz o céu? Aonde? Aí tipo assim, Deus fala com ele e fala assim: aonde você tava quando eu estabeleci os limites dos mares? Aonde você tava quando eu criei os montes? Ou quando eu criei os animais, criei as aves do céu, os cervos do campo? E aí Deus coloca Jó no devido lugar dele. E Jó era justo. Inclusive no começo do livro de Jó, Deus se orgulha na frente de Satanás da conduta de Jó. Jó era justo, Jó era bom. Tanto que todo mundo fala, né, a paciência de Jó. Pô, ele perdeu todos os 10 filhos dele de uma vez. Toda a riqueza dele. E ainda por cima, acho que ele ficou leproso. Depois eu vou rever ali o resumo pra vocês. Eu passo o resumo pra vocês, não tem problema nenhum. E aí Jó tá lá, tipo: Deus, por quê? Por quê? Por quê? E aí Deus pega e fala com ele, e explica pra ele: quem é você, Jó? E nesse vídeo eu gostaria de falar com você. Se você tem um vazio dentro de você, se você sente que sua vida parece que não faz sentido, precisa de alguma coisa pra fazer sentido, eu te convido a conhecer Jesus. Eu te convido a abrir seu coração, abrir a sua mente e pegar a sua Bíblia que você tem aí na sua casa, porque eu tenho certeza que você tem. E se você não tem, vai comprar uma Bíblia bem barato. Tem que dar graças a Deus que aqui no Brasil a Bíblia é permitida, porque tem países que não é. E você abre a Bíblia em Gênesis e começa a ver como Deus criou o mundo. E aí você vai sair lá fora e você vai... E assim, eu não preciso te falar que a humanidade está perdida. A humanidade está perdida. Se você começa a entrar nos noticiários por aí, nas grandes mídias, só tem notícia ruim. Você não vai esperar coisa boa do ser humano. E você pode até procurar por Buda, por Alá, por Iemanjá, por... sei lá, gente, procura. Vamos lá, procura. Pode procurar. E se você já procurou, se você já foi para outra religião, você vai saber que você não encontrou. Que o seu vazio não foi preenchido. Porque o seu vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e dentro do seu código genético tem um vazio dentro das suas células. Por que eu tô te convidando para sentar e ler a Bíblia e conversar com Deus, falar assim: Deus, será que você pode se revelar para mim e tal? Porque nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para Deus. E você se entregando para essa verdade, o seu corpo vai reagir. A sua cabeça vai reagir. Sua alma vai reagir de forma positiva para isso. E ele vai se revelar para você. Mas se você buscar, ele não vai entrar, ele não vai forçar a entrada. Tem uma passagem na Bíblia que fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei dentro da casa dele. Isso aí é uma chamada para Isso daí é uma chamada para sua alma. Essa passagem bíblica, eu não sei qual que é a interpretação correta dela, mas assim, para mim, é uma passagem te convidando a
colocar a conexão, se colocar na conexão. Você procura Deus e Ele vai se revelar para você, entendeu? E essa conexão só é possível se você abrir o seu coração e se você estiver disposto a conhecer o Senhor. Se você é um ateu que não gosta de crente, que piriri, parará, pororó, aquela pessoa que detesta gente que é cristã, eu te convido a conhecer o amor de Deus. Então você senta, respira, abre o seu coração e fala: Deus, tudo bem, vamos lá, vamos se conhecer? E aí, eu tô falando pra pior situação, né? Essa é a pior situação, tipo, de uma pessoa que não gosta de crente, não gosta de religião, se considera como ateu, não gosta de Deus, sei lá por quê, porque cargas d'água. Então eu te convido a conhecer Jesus, a se abrir para uma nova possibilidade. E aí depois você me conta o que aconteceu. Agora, as outras pessoas, aquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, e eu acredito em Deus, tem uma Bíblia aberta lá na entrada da minha casa, eu te convido a conhecer Deus profundamente, porque se você conhecer Deus profundamente, você vai saber que você é pecador. Porque o primeiro conhecimento que a gente tem de quando Deus é Deus, a gente entende o quão miserável nós somos e quão pecadores nós somos. E aí você começa a pedir a graça e a misericórdia de Deus para sua vida. Enfim, existem várias passagens na Bíblia onde Deus fala que Ele tem interesse em se relacionar com o ser humano. Porém, Deus é santo. Ele é santo. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele estava no início de tudo. Aliás, Ele está fora do tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Então não tem como a gente definir Deus. Deus é indefinível, entende? Então não adianta você querer botar um rótulo no Senhor, Deus. Não tem como. Mas eu te convido a conhecer o Senhor, assim, conhecer a Deus, uma fração muito pequena de Deus, através da Bíblia, e se abrindo para o Senhor, abrindo seu coração, abrindo sua alma para o Espírito Santo. Isso se você reconhece que você tem um vazio gigante dentro do seu... Eu tô falando isso porque em meio ao caos que tá acontecendo no mundo, muita coisa acontecendo e muitas incertezas sobre o futuro. Existe uma recessão gigante acontecendo, mundial, que tá vindo, tá tomando o corpo. Também existem os problemas da natureza que estão acontecendo, as tempestades solares, o aquecimento global, desastres naturais também. Depois da pandemia que aconteceu em 2019, 2020, a gente também não tem uma certeza da nossa saúde. A nossa incerteza com relação ao futuro é muito grande. Então, boa parte da população vai procurar se espiritualizar. E aí, se espiritualizar, você tem que se espiritualizar da maneira correta. Porque o único Deus que existe, verdadeiro e vivo e real, é Deus. É Deus. E na palavra dele, ele se denomina como Deus, Senhor dos senhores, o Rei da terra, aquele que criou o mundo e o universo, aquele que fez milimetricamente toda a natureza e o ecossistema, e os sistemas solares, e as estrelas, e tudo aquilo que a gente desconhece, que a gente não faz ideia do que existe, de como é, de como aconteceu. Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que fez os céus e a terra, ele é aquele que é o maestro do universo, é o arquiteto do universo. Então, não tem como procurar a resposta em Buda, em Alá, em... sei lá. Enfim, é isso. Eu tenho 3 crianças, eu não tenho possibilidade de ser missionária, de ir para os campos missionários para falar de Jesus.
mas eu sei que existem pessoas que têm essa possibilidade e que estão indo até o campo para falar de Jesus, até as pessoas perdidas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, que estão perdidas, literalmente perdidas e precisam de Deus. Então, eu não tenho como fazer isso. Então, a forma como eu posso contribuir para o conhecimento da palavra de Deus é fazendo esses vídeos. Eu tenho aqui minha rotina, preciso fazer o que eu preciso manter, todos os meus afazeres domésticos, mas eu não posso me calar. Esse foi o vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Sandy, eu sou mulher do lar, esposa do lar, tenho 3 filhos, sou cristã desde que eu me conheço por gente. Tive sim os meus momentos de desvio da palavra do Senhor, mas graças a Deus o Senhor Jesus me encontrou, Ele me salvou, Ele me resgatou dos meus delitos, dos meus pecados, da vida que eu tinha, que tava num lamaçal, num charco de lodo, como diz as escrituras, e graças a Deus Ele me resgatou, Ele me libertou, e eu tô aqui só pra falar mesmo da palavra de Deus, pra... Não sei quem vai ver, mas eu espero que esse vídeo seja útil pra você que estiver assistindo e pra que te ajude a encontrar o Senhor. Aqui, gente, ó. Então o Senhor respondeu a Jó através do redemoinho de vento e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os seus lombos como um homem, porque eu exigirei de ti, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o, se tens entendimento. Quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este irrompeu como se tivesse saído do útero? Quando eu fiz as nuvens de sua vestidura e da espessa escuridão uma faixa para ela? E quando estabeleci sobre ele meu limite e coloquei barras e portas e disse: até aqui tu virás, porém, não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas? Comandaste tu a manhã desde teus dias, e fizeste a aurora para conhecer seu lugar? Para que tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela? Ela é transformada em barro para selar, e permanece como uma vestimenta, e dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Ou entraste tu nas fontes do mar, ou andaste em busca da profundidade? Têm sido abertos os portões da morte para ti? Ou viste as portas da sombra da morte? Tu percebeste a largura da terra? Declara se sabes tudo isso. E tem mais, tem muito mais. É que a minha Bíblia é a versão da King James, né? E eu tenho uma outra versão também na linguagem de hoje, só que ela tá lá em cima, aí não deu pra pegar. Mas se você procurar, gente, com a internet que temos hoje, se você pedir pro ChatGPT ler a palavra de Deus pra você, ele vai ler. Mas assim, a palavra de Deus, ela tá tão de fácil acesso, lógico, né? Na Coreia do Norte não, também, né? Se bem que lá mesmo, com toda a ditadura que tem lá, ainda existem muitos cristãos vivendo lá e cultuando lá e sendo sustentados por Deus. Mas assim, tá tão fácil de você conhecer o Senhor hoje. E tem uma palavra que fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, busca, abre o seu coração, tira todo o orgulho que tem dentro de você, todo esse julgamento que você acha que você conhece o mundo e as pessoas você não conhece. Você não conhece.
e você não sabe nem conhece a mente do Senhor. Foi Ele que criou os céus e a terra e Ele só vai se revelar para quem o buscar. Deus, Ele não se revela para seres humanos orgulhosos e de olhar altivo, que acham que sabem quem é Deus. Deus, Ele se revela para quem reconhece a sua insignificância, a sua pequenez e pede para Ele se revelar, entendeu? Aí Ele vai, Ele se abaixa, Ele se reduz e Ele se revela para você. Eu não sei se o termo que eu usei foi certo, né? Eu acho que Deus não se reduz para que a gente conheça Ele, mas Ele se revela bem pouco dele para que a gente possa ter um pouquinho de conhecimento, mas dimensão a gente não tem. Dimensão da grandeza do Senhor a gente não tem, a gente só vai ter quando Ele voltar, quando o mundo acabar, quando Jesus voltar com poder e grande glória e todo olho verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isso vai acontecer, você querendo ou não. Só que aí cabe a você estar do lado das ovelhas do grande pastor ou daqueles que nunca conheceram ao Senhor e não terão esse privilégio de viver eternamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu não tenho como te garantir que vai ter vídeo todos os dias, mas também porque eu sou uma mãe de 3 filhos e eu não consigo conciliar. Eu só consigo postar da forma como vai acontecendo. Muitas vezes as minhas postagens são dentro do carro. Se você gostou dessa palavra e se você quer saber mais sobre Deus, eu tenho algumas indicações aqui de pastores muito bons que sabem pregar a palavra do Senhor de forma certa, correta e com revelação pelo Espírito Santo. E eu posso responder você e eu posso te indicar, ou eu posso colocar também aqui na descrição também, né? Enfim, bom, boa jornada para você que quer conhecer a Deus e até o próximo.